Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Maria Rodrigues e nós estamos para mais um encontro aqui de segunda-feira para falar aí da transformação da sua criança ansiosa para uma criança autoconfiante. Se você está aí me acompanhando, tenho trazido aqui conteúdos para te ajudar, dicas. Espero que essas dicas possam estar realmente, te ajudando e você vai acompanhando e também me ajudando a compartilhar esse conteúdo. Clica aí também se você gostar desse conteúdo, não deixa de indicar aí e também poder colaborar para que esse conteúdo atinja mais pessoas. Olá, Paulette, bom dia! Apareceu, ela estava sumida, Paulette. E nós estamos aqui então, para falar um pouquinho hoje sobre resolução de problemas. Acho que é uma das coisas que a gente ensina, e que a gente precisa ensinar para os nossos filhos como resolver problemas. Hoje, um pouquinho antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu estava com um paciente em atendimento, uma criança bem ansiosa. E aí é difícil, às vezes, a criança em si, pensar sobre como resolver um problema. Então, a primeira opção, normalmente são opções mais que a gente fala que fáceis, não é que é fácil para a criança, mas principalmente a criança ansiosa, ela parte para esquiva, tá bom? A Paulette colocou quanto tempo para não perder a tradição, montinho. Ela é minha seguidora dos montinhos. Agora nas férias, quem sabe, viu, Paulette? Agora eu tô tirando um tempinho, eu vou estar com vocês aqui, mas um tempinho eu vou parar aqui as atividades da clínica e dar uma passeada. Vocês vão me acompanhar aí. Eu vou estar indo para o Mato Grosso, visitar meus pais e vocês vão me acompanhando. Mas vamos lá, vamos pensar sobre resolução de problemas. Acabei de postar aqui nos stories, se vocês viram, uma sequência que normalmente eu trabalho aqui dentro dos atendimentos, que é baseado em coisas científicas, da psicologia, para que a gente possa ensinar para nossa criança a resolver problemas. Então, como eu estava começando lá a falar para vocês, a criança ansiosa, normalmente, ela parte para esquiva na tentativa de resolver algo que incomoda. A sua criança ansiosa, você pode estar me escrevendo aí se normalmente isso acontece. Ela vai, em vez dela fazer uma tentativa, ela parte para esquiva. E a esquiva, ela pode ser efetiva, de diminuir esses sinais de ansiedade, principalmente naquele momento, Ela é efetiva no momento para diminuir os sinais de ansiedade, mas ela não é efetiva para resolver problemas. Ele não resolveu um problema, ele só se retirou do problema, diminuiu os sinais no corpo dela e normalmente a sua criança vai tender a fazer essas repetições muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E nós também, enquanto pais, fazemos essa repetição que é quando a gente vê que os nossos filhos estão também aí angustiados, ansiosos, nós também às vezes retiramos ela dessa situação. E aí ela diminui essas sensações, a gente parece que resolveu um problema, a gente se afastou, parou o grito, parou o incômodo e tende também, o nosso comportamento voltar a fazer isso. Então eu vou dar uma sequência aqui, de 6 passos para que você trabalhe aí com seu filho para resolver problemas. Você pode anotar se você quiser. Se você quiser que eu mande para você esse PDF, me chame no privado, que aí eu consigo mandar essa imagem para vocês. Porque é essencialmente importante a gente lembrar que, principalmente quando tem essa primeira resistência, nós estamos tentando fazer os nossos filhos a fazerem uma experimentação, colocar eles na ação. Só é possível lidar com medo, com uma apreensão de qualquer situação que seus filhos passem, desde que eles aprendam a enfrentar. Ninguém para de ter medo de algo se não enfrentou isso, se não enfrentou a situação. E aí tem alguns passos que a gente pode ir seguindo, mas ela vai precisar experimentar, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo?
Se ele está tendo algum problema para resolver, primeiro a gente precisa sentar aí com o seu filho e o primeiro ponto é, passo 1, o que eu quero alcançar? Qual é o desejo do seu filho? O que ele tem desejado aí que ele não tem conseguido fazer, tá bom? Você pode seguir, pensar aí qual que é o maior problema do seu filho nesse momento. O que ele tem como expectativa, o que ele tem, ele quer e às vezes ele não consegue, às vezes ele até vai falar que não quer mais, né? Porque na hora que a gente coloca essas propostas, as crianças nem querem mais, porque eles sabem que a gente vai colocar uma proposta para frente. Mas o que a sua criança deseja? Não qual que é o medo, mas o que a sua criança deseja, tá bom? Depois eu vou lendo aqui, olha os montinhos, a Carol também, eu vou lendo as perguntas de vocês. Então coloca aí no primeiro passo, qual é o que eu desejo alcançar? Essa criança que eu estava aqui em atendimento, ela estava tentando achar formas dela resolver o problema com outras crianças que a incomodavam. E a gente já falou isso sobre habilidades sociais, né? E uma das habilidades que é a autoconfiança é a gente lidar com as provocações. Eu dei essa aula esse final de semana para as alunas do programa e falando disso. Né? Às vezes lidar com as provocações verbais e as provocações físicas. E ele é uma das situações que esse paciente vive. Só que a opção que ele tinha em mente era eu vou treinar com os meus amigos e ele, né, vai lá com os amigos da escola para bater naquela pessoa, para se livrar dessa situação. Ele acha que quanto mais forte ele fosse, mais fácil seria ele livrar dessas outras crianças ou de adultos também que incomodam. Então eu falei, tentando trazer para ele é pequeno, mas tentando trazer para ele que isso não resolve um problema. Quando a gente bate em alguém, não que isso não possa acontecer, tá bom? Mas quando a gente bate em alguém, quando a gente tenta resolver um problema dessa forma, na verdade o problema não acabou. A gente começou outras coisas a poder acontecer. E eu não estou falando aqui para ensinar os nossos filhos a serem passivos, mas tem formas deles serem mais efetivos. Então eu estava falando para eles quais eram as outras possibilidades. Né? O que ele pode fazer nesse momento que alguém vem incomodar de uma forma que ele não gosta? Então eu falei lá 3 opções, né? E a gente vai vendo as características dos nossos filhos e a gente vai observando o que seria melhor. Naquela situação eu falei, né? A gente vai ter uma parte aqui só para pensar nas opções, mas você primeiro vai ter que declarar, primeiro você precisa falar no tom claro e acessível para essa outra pessoa que você não gosta disso, que você não quer que isso se repita. Depois, se isso não deu certo, porque pode ser que não dê certo, você pode optar de pedir ajuda de algum adulto que está aí perto de você. Né? Algum professor, algum colega, mãe, alguém que você declare, já conversei com ele, já falei, não deu certo, ele continuou e aí você vai pedir ajuda de uma outra pessoa. E pode ser que também não seja efetivo, né? Que esse outro, principalmente se não é uma criança, se é um outro adulto, ele volta a fazer a repetição de uma brincadeira que você não gosta, de algo que te incomoda muito. E aí eu falei, então a gente vai ter que lidar com a situação no seguinte momento, que... Desculpa, gente. Ensinando para a criança que ela tem uma condição de lidar com situações que não sejam só agressividades, né? Que não é uma violência. Quando é uma violência, a gente vai precisar acessar a outras autoridades, conversar com a escola, acessar ao pai, né? Para que isso não volte a acontecer, outras coisas vão precisar acontecer. Mas se é uma criança que começa a incomodar e falar algo sobre... falar alguma coisa sobre fazer algo que te incomoda, falar alguma palavrinha que te incomoda, você tem a condição de estar naquele lugar e não dar atenção para isso.
né? Então você vai tirar o foco da atenção que essa criança está tendo, né? Que você está dando para ela, e você vai continuar brincando. Ou você vai usar a sua imaginação nesse momento de relaxar o seu corpo, né? A gente fala do lugar calmante, de ter a condição de você pensar em outra coisa que te relaxa, né? E não dar ouvidos para aquilo que a pessoa tem te repetido. Eu brinco, né, com a criança, ele tá falando que eu sou azul. Eu tenho uma brincadeira aqui com as crianças, já falei acho que para vocês. E parece tão ridículo quando a gente ouve que alguém fala que a gente é azul. Aí você é azul. Se alguém falasse isso para você, você fala, nossa, nem vou dar bola porque a pessoa não tá muito bem. E isso é a mesma coisa quando alguém tá falando alguma mentira ou falando algo que não somos nós. Quando a criança entende que não é dele, que não é ele, né, fica mais fácil ele ouvir, porque às vezes a gente não consegue parar ao movimento daquele outro, mas a gente tem a possibilidade de mudar a nossa reação diante daquele acontecimento. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso também, a dar o foco para a coisa certa e tirar a atenção que essa outra criança está tendo, porque ela também quer atenção e ela quer provocar às vezes. É claro que se isso volta a se repetir, a gente vai precisar conversar às vezes com a família dessa outra criança, principalmente na escola. A escola precisa estar atento a essas situações para não virar um bullying ou virar uma situação de violência maior. Mas a primeira coisa, vamos voltar lá, eu estou falando sobre resolução de problemas e sobre 6 passos para que você ensine o seu filho a resolver os seus problemas. Independente do que for, se você seguir esses 6 passos, a criança vai achar a sua melhor solução, né? Não só aquele que ele não só esquiva ou não só o bater, né? Que às vezes eles vão para os 2 extremos, ou eu vou fugir ou eu vou lutar. Essa é a reação do corpo ansioso. Mas nós temos outras possibilidades entre o 0 e o 100. A gente sempre tem que falar isso para as crianças. Há outras coisas para fazer, só que ele não observa. Então, o primeiro é o que ele deseja alcançar. Segundo, quais são as soluções possíveis para isso? Então, eu falei aqui da criança colocando 3 possibilidades. Mas para cada situação que o seu filho tem aí como um problema, ele vai pensar em como é que ele vai alcançar isso. Né? Ele vai para um treino de aprender a andar de bicicleta sozinho. Quais são as opções que ele pode ter? E a gente vai das opções que a gente não quer que ele vá para as opções que a gente quer. A gente tem que colocar todas as opções. Eu falei do menino, ele deu uma opção de bater. E aí você vai ter que escrever todas as opções que a sua criança tem para alcançar aquele desejo que nessa situação era se livrar dessas crianças que estão incomodando. Aí é um outro ponto. Esse é um ponto que a gente precisa escrever às vezes com os nossos filhos. Eu repito aqui, se você quer esse passo a passo, esses 6 passos, me escreva aqui no particular para eu mandar esse PDF para você ter. Porque você precisa escrever junto com a sua criança. Quais são as consequências de cada solução? Você pensou em possibilidades, vamos avaliar essas possibilidades? Isso que às vezes para a criança ansiosa é difícil, né? Ela ficou no movimento de esquiva. A maioria, eles não vão para o enfrentamento, a maioria vai para o movimento de esquiva. Eu saio daquela situação, eu corro, eu abaixo a cabeça, eu deixo as coisas acontecerem. Então a sua criança ansiosa às vezes ela fica nesse movimento de só não enfrentar a situação e falar para você, mãe, então eu não quero mais ir para a escola, né? Então ele nem fala às vezes que tem essas pessoas que estão lá incomodando, essa outra criança que está incomodando. Ela só fala que não quer mais ir para a escola. E aí você vai avaliar aqui o que está acontecendo realmente, né? Então, a gente vai observar opções, soluções, você vai debater com ela essas soluções e você vai colocar aí o que é um ponto positivo e um ponto negativo disso. Isso é algo que a gente precisa fazer com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos. E se a gente parasse um tempinho para fazer esse movimento, nós não quer dizer que acertaríamos todas as vezes, porque nós somos imperfeitos, né? A gente também fala que a gente não precisa buscar a perfeição,
mas nós fazemos com excelência. E a excelência, eu converso aqui com as crianças, é fazer da melhor maneira dentro das condições que a gente tem naquele momento. Esse é o que a gente consegue ver naquele momento, isso é o que a gente conseguiu observar e essas são as ferramentas que eu tenho nesse momento. Então, eu vou fazer a melhor opção dentro das ferramentas que eu tenho. Isso é fazer com excelência. Então, você vai sentar com ele e vai ver aí quais são as consequências de cada solução. E o quarto passo é colocar na balança. Coloque na balança e faça esse peso. O que é melhor, o que é pior, analise. Depois, só depois que você vai para o quinto passo de experimentá-las. Incentivar o seu filho a experimentá-las. E o incentivar o nosso filho a experimentar coisas que são difíceis, que trazem medo, que trazem angústias, não é uma coisa tão simples assim. Mas você vai precisar estar com ele aí, fazendo esse incentivo, dando empurrãozinho. E o incentivo, eu já trouxe outros conteúdos aqui, podem ser, eles precisam ser elencadas com o reforço. O reforço são os elogios, são uma declaração pública, às vezes é uma recompensa, é algo que você traga para o seu filho aí para ele fazer o movimento que ele não deseja no primeiro momento. É fazer ele sair a fazer algo que ele não quer, que ele tem medo. Mas depois que ele faz esse movimento de experimentar, e ele vai ser reforçado pela tentativa, não só pela consequência, ele vai ter depois, se ele tem consequências positivas, ele vai ter um reforço natural. Então, o sexto passo, depois de experimentar, é avaliar a situação. Volta de novo e vê, essa foi a melhor opção? Isso é o que eu posso estar usando nas próximas vezes? Eu posso tentar resolver o meu problema da próxima vez tentando acionar algum adulto? Isso foi legal? Eu posso tentar da próxima vez fazendo isso? Nós vamos construindo com os nossos filhos as opções que vão ser mudadas, tá bom? Eu não quero que você traga segurança para o seu filho de que sempre tudo vai dar certo quando você faz isso. Não, a gente observou agora uma resposta, nós estamos avaliando essa resposta e para esse caso agora, dessa vez deu certo. Pode ser que ele precise voltar a fazer esses 6 passos de uma próxima vez para a mesma situação. Mas você vai estar com ele para realmente ele fazer esses passos. Né? Então, olha aí os 6 passos. Ó. O que eu quero alcançar, quais são as soluções possíveis, quais as consequências de cada solução. Na balança, qual é a melhor solução? Experimentá-la e avaliá-la. Ele precisa experimentar, ele precisa avaliar. Ó, a esquiva é uma forma comum de deixar as situações, acontecimentos que geram ansiedade. Embora a esquiva pode trazer um alívio a curto prazo, a criança não aprende formas efetivas de lidar com as situações. Ela só aprende quando ela vai para um enfrentamento. E é isso que essa criança vai precisar. Você precisa colocar ela para experimentar. Experimentar, fazer daquela maneira. Ela precisa aprender a resolução desse problema. E não vai ser só você falando para ela que essa é a melhor forma. E às vezes a gente tende a trazer isso para os nossos filhos, mas eu já sei qual é a melhor forma. Eu tenho certeza que é melhor você usar esse tênis do que esse. Eu tenho certeza que é melhor você usar essa roupa do que a outra. Só que se sua criança não começa a fazer as suas escolhas, não começa a experimentar isso, e talvez ver a consequência negativa. Eu coloquei num dia frio uma blusa de calor, né? Bati o pé que essa era a melhor proposta. Deixa ela experimentar essa proposta. Passar um frio ou outro pode até trazer algum resfriado, algum incômodo para o seu filho, mas traz um aprendizado muito grande dela saber avaliar consequências. Ela avaliou, e aí? O que você avaliou, filho, quando você fez isso? Você brigou, você bateu.
O que foi bom nessa situação, o que não foi bom. Resolver o seu problema. Quando a gente vai lembrando os nossos filhos disso, desde muito pequenininha, essa criança que estava aqui no atendimento, ela é muito pequena, e aí quando a gente começa a colocar a criança a experimentar lá fora, ela não vai experimentar aqui comigo, aqui dentro da sala, mas ela vai experimentar na vida e os nossos filhos vão experimentar na vida lá se isso dá certo ou não. Se eles conseguem usar essas ferramentas que a gente optou ou não também. Tenho falado de manejo de ansiedade, ferramentas de manejo de ansiedade e treinos de habilidade social. São duas coisas para os nossos filhos serem colocadas na ação, ali no dia a dia e para o mundo real. Não vamos colocar nosso filho também no mundo real sem ensinar ferramentas de manejo de ansiedade e ferramentas também, comportamentos aí para habilidades sociais. Mas ensinando isso, como é que vai fazer? Você pode dar modelo para os seus filhos, né? Quando a gente treina habilidades sociais, uma das ferramentas de ensinar são encenações. Como é, filho, que você vai lidar com esse valentão, né? Vai lidar com essa criança que está te incomodando. Treine como se estivesse numa história, encenando você ser aquela criança e o seu filho dando uma resposta para ele depois que a criança falou outra coisa. Encene, dê modelos dentro primeiro da sua casa, dentro aqui do ambiente seguro, e depois você vai transportar o seu filho para o mundo real. Ensine ferramentas de manejo de ansiedade, respiração, meu lugar calmante, distração, tudo para ele conseguir lidar com sinais no corpo, e depois você vai colocar ele aí na vida. Você vai para as situações, você pode começar com situações que são mais organizadas, né, que você está ali perto, mas depois ele vai ter que ser estimulado a trazer esse conhecimento para outros lugares. A intenção é essa, nós não vamos estar com os nossos filhos 24 horas, não vamos e não precisamos, senão a gente também deixa de viver. Eu sou mãe de 2 crianças e eu sempre falo isso, eu vou para o serviço para descansar. Eu brinco que eu venho para a clínica, eu vou atender crianças para descansar dos meus. A gente tem vida fora da nossa maternidade, né? Então a gente precisa ir ensinando e ver que eles estão também nos lugares e voltaram bem, voltaram felizes, resolveram problemas. Às vezes não foi uma resolução legal naquele momento, mas eles tentaram fazer alguma resolução. Depois, outro dia, a gente vai lapidar, conversar com eles. Agora a gente vai fazer uma tentativa dessa nova situação. Eles vão ser incentivados, elogiados, reforçados a fazer essa nova tentativa e a gente volta a avaliar com eles. Só que não é todo momento que a gente vai estar ali, tá? A gente vai criando essas condições exatamente para pensar. Pensa aí, o primeiro passo de uma resolução de problema é o que eu quero alcançar. Pensa que o seu problema é ensinar habilidades para os seus filhos. Né? E esse é o nosso problema de maternidade e paternidade. Quais são as melhores soluções? Quais são as opções que nós temos? Nós temos opções, às vezes, de ensinar tudo, fazer tudo por eles, e aparentemente no começo isso vai dando muito certo. Só que ao longo da vida deles a gente vai vendo que a gente está super protegendo e eles se tornam super dependentes do nosso comportamento. E aí a gente vai reforçando isso, só que vai chegar a adolescência, eles precisam procurar trabalho, eles precisam se relacionar amorosamente, eles precisam estar em outros lugares sozinhos, pegar um ônibus. Quantas coisas que um adolescente precisa resolver sozinho. E aí na vida adulta eles não querem sair de casa, né? Eles são dependentes financeiramente e emocionalmente da gente, e a gente quer que eles tenham uma família, que resolve os problemas deles sozinho. A gente está perto, mas a gente não está perto para resolver problema de adulto, né, de filho adulto. Nós estamos perto, mas nós não resolvemos problemas de filhos adultos, né? Não era para ser, né? Pelo menos, salvo pouquíssimas exceções talvez,
era para a gente estar ali resolvendo alguma coisa, era para darmos apoio, até servirmos como pai, mãe, será que é melhor isso, será que é melhor aquilo? Mas eles vão tomar conta disso. Então, se o seu desejo é essa criança autoconfiante, essa criança que sabe lidar aí com o seu mundo, vai pensando também qual é o seu passo a passo. É a mesma coisa que é para a criança. Experimente, avalie, e você vai criando mais condições de continuar esse movimento. Eu falei de 6 passos no conteúdo de hoje. Se você deseja esse conteúdo, me manda uma mensagem no particular para eu mandar essa foto, para que você vá construindo com seu filho. Resolução de problemas tem o passo a passo. Incentive a sua criança a não se esquivar, de encontrar a solução do seu problema. Não é você que dá a solução pronta. Não vai ser o mundo que vai dar a solução pronta. Ele vai tendo que experimentar e avaliar. Experimentar e avaliar. Experimentar e avaliar. E às vezes a criança ansiosa, ela tem dificuldade em avaliar, em reconhecer qual foi o comportamento que ela aprendeu. Então você vai sentar com seu filho para mostrar até que ele tem ido bem, que ele tentou, que ele conseguiu fazer isso diferente. Eu perguntei hoje para o paciente, né? Mas o que você aprendeu esse ano? Eu estou fazendo encerramento com os pacientes essa semana. E ele não conseguia conhecer. Aí eu dei um outro quadrinho também, que tem um outro recurso, de qual medo que eu ultrapassei esse ano, quais foram as minhas conquistas, quais foram as minhas preocupações que eu consegui melhorar. Então tem um quadrinho também que são das conquistas, para que a criança visualize. 2 pontos a criança ansiosa tem: pensar em hipervalorizar o medo e pensar que ela não é capaz de lidar com isso, que ela não tem habilidades. Então nós temos que fazer esse movimento com os nossos filhos. Ver que o medo, que aquela situação não toma conta da vida dela, ela tem outras opções e que ela tem sim habilidades, ela está aprendendo alguma coisa. E aí ela vai fazendo essa sucessão de aprendizados e você, pai e mãe, também vai fazendo. Isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou continuar aqui, apesar de ter um período um pouco mais de férias esse mês, mas vocês vão me acompanhando e em janeiro, já se prepare aí, em janeiro a gente volta aqui, porque nós vamos ter mais aulas ao vivo, a gente vai ter mais conteúdos aí para que você possa ajudar o seu filho a sair aí dessa ansiedade patológica para um comportamento de autoconfiança, tá bom? Obrigada, gente, espero que possa estar contribuindo com vocês. Deixa um comentário, clica aí no coraçãozinho, isso me ajuda, né, a compartilhar o meu conteúdo, compartilha com outros pais e com outras mães também que precisam disso, tá bom? A gente se encontra aí durante a semana. Beijo a todos, viu?